Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de anatomia e fisiologia. Vamos iniciar agora a matéria de sistema circulatório, que dentro do nosso planejamento anual é a matéria do segundo bimestre, tá? Sistema circulatório e sistema respiratório, porque eles caminham o tempo todo juntos, então eu gosto sempre de ensiná-los juntos também. Todo o conteúdo que está na apresentação de slides foi retirado da apostila de vocês, tá? Então, vocês podem estudar por aqui e podem estudar pela apostila, pelo que for mais fácil. Mas lembrando que a apresentação de slides sempre tem algumas coisas a mais, então sempre deem uma olhadinha, tá bom? Então, vamos dar início aqui. A gente tem algumas coisas bem importantes sobre o sistema circulatório que a gente não pode deixar de falar, tá? Então, a primeira delas é que o sistema circulatório ele é um sistema fechado, gente. O que isso significa? Que a gente não tem comunicação com o exterior, tá? Por quê? Porque o exterior nós sabemos que é sujo. Não é ideal que nós tenhamos contato diretamente do nosso sangue e, consequente, do nosso coração com as bactérias, com os vírus e com as impurezas que a gente tem no ar, ou mesmo nas superfícies, né? Então, por isso, ele é considerado um sistema fechado. Ele trabalha como um sistema de tubos, né? E uma bomba propulsora, que é o coração. E a gente vai ter também o pulmão aqui, mais à frente, mas que vai trabalhar junto nesse mesmo sistema, fazendo as trocas gasosas para que o sangue continue circulando rico em oxigênio e nutrientes, que é a função dele, né? Esses tubos são os vasos, tá? Aqui a gente vai diferenciar depois em veias e artérias, e aí a gente vai ver que eles também têm subdivisões, tá? E a bomba precursora, que tem como função impulsionar o sangue por toda a rede vascular. Essa bomba, todo mundo sabe que é o coração. A função básica do sistema cardiovascular é levar material nutritivo e oxigênio às células e permitir que algumas atividades sejam executadas com grande eficiência. Gente, a gente precisa lembrar que material nutritivo, tudo isso que vocês estão estudando na disciplina de nutrição, né? A glicose, proteínas, gordura, aí vem os aminoácidos, né? Os sais minerais. E também, gente, os hormônios. Os hormônios também são transmitidos, eles são carregados pelo sangue, tá? E o oxigênio, que vai ser essencial para muitas das atividades, eles também são carregados pelo sangue. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque muita gente falou em oxigênio, todo mundo pensa só no sistema respiratório. Não é bem assim que funciona, tá? Se a gente não tiver sangue para carregar esse oxigênio para onde a gente precisa, a gente nem precisaria ter sistema respiratório para puxar esse oxigênio e para expelir gás carbônico. A gente chega lá, tá? Então, quais são essas atividades que são função do sistema circulatório? O transporte de gases, né? E aí a gente tem aqui de preferência o oxigênio. Nossa, gente, meu ó ficou horrível. Oxigênio e gás carbônico. Ficou pior ainda, eu tentei desenhar com o dedo aqui na tela, que meu computador é touch. Aqui, tá? Oxigênio, que é conhecido pela sigla O2, e gás carbônico, que é o CO2. Tá? Continuando, o transporte de nutrientes, como nós falamos, o transporte dos resíduos metabólicos, tá, moçada? Então, assim, os nutrientes chegaram, fizeram as ligações que eles precisam fazer, foram absorvidos, e eles vão gerar metabólitos, eles vão gerar lixo, né?
Quem é que vai carregar esse lixo de novo para o lugar certo de descarte? O sangue também, tá? Transporte de hormônios, como eu falei para vocês, intercâmbio de materiais, né? Então a gente vai ter essas trocas. Transporte de calor, que é super importante. Distribuição do mecanismo de defesa, que a gente aprende desde lá do ensino básico e fundamental, que são os nossos soldadinhos, né? E a coagulação sanguínea, ou seja, quando a gente para de sangrar, tá? Depois a gente vai ver todos com bastante calma. Quais são as características do nosso sangue? Então, de característica física, ele é viscoso, ele não é nem fluido demais, muito aquoso, tá? Ele precisa ter uma viscosidade. Avermelhado, tem um cheiro peculiar, tá? Um cheiro muito característico de sangue. E ele é levemente salgado. Transporta nutrientes, águas, vitaminas, oxigênio, gás carbônico, ureia, entre outros elementos que nós já falamos. Não esquecer dos hormônios, tá, gente? Tipos e fator RH. Todo mundo sabe que nós temos uma tipagem sanguínea, né? E que nós não podemos receber qualquer tipo sanguíneo, porque senão o nosso corpo entra em choque, tá? Então a gente precisa saber o nosso tipo sanguíneo para que numa transfusão de sangue a gente possa orientar isso, né, no hospital. Ou se a gente não souber, é óbvio que eles vão fazer um teste para que a gente não receba sangue de outro tipo. Então, quais são esses tipos? Tipo A, tipo AB, tipo B e tipo O. E a gente tem o fator RH positivo ou negativo, tá? Mais pra frente eu vou explicar direitinho. Constituição do nosso sangue, a gente tem o plasma, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Resumidamente, o plasma é a parte líquida, as hemácias são as células vermelhas, as células que contêm hemoglobina, que é o pigmento vermelho, por isso que o sangue é vermelho, e são elas que carregam o ferro, que faz a ligação com o oxigênio, tá? Os leucócitos vão subdividir em vários tipos de leucócito, que são as células de defesa, que é a parte branca, ou seja, os nossos soldadinhos, e as plaquetas, que são responsáveis pela nossa coagulação. Quantidade de sangue, em média de 4 a 6 litros, tá? Lembrando que isso varia muito de sexo, né? Normalmente as mulheres têm um pouco menos de sangue por causa da menstruação. E também de outros fatores, como, por exemplo, atividade física, alimentação, cirurgia prévia, alguma doença que a pessoa já possua, mas em média a gente tem de 4 a 6 litros de sangue, tá? Constituição, então aqui vamos falar direitinho sobre cada componente do sangue. Então, o plasma, ele é um líquido amarelo claro, moçada. Cuidado com isso, tá? Isso costuma cair em concurso e eles perguntam se o plasma é vermelho. Não é. O plasma, ele é um líquido amarelo claro. Quem dá a cor avermelhada ao sangue são as hemácias, os eritrócitos, que a gente vai falar aqui embaixo. O plasma representa 55% do volume total de sangue, tá? 90% do plasma é água, onde se encontram dissolvidas as proteínas, os açúcares, as gorduras, os sais minerais, além dos hormônios, enzimas e anticorpos. Então é muito importante isso, porque o pessoal sempre acha que o plasma não serve para nada, que ele é só um meio de fazer com que as células se transportem. E não é. O plasma, nele é que a gente contém muitas das substâncias, eu diria a maioria delas, e principalmente os hormônios, como eu tô falando para vocês. Gente, hormônio é tudo na nossa vida, tá? Por isso que eu tô dando uma ênfase muito grande. E os anticorpos, né? A gente também não pode esquecer deles, que garantem a nossa parte da nossa imunidade, né? Então também são muito importantes. Falando das hemácias agora, que também são conhecidas como eritrócitos, tá? São os glóbulos vermelhos do sangue. A função é transportar o oxigênio dos pulmões, como
como eu falei, para as células de todo o organismo e eliminar o gás carbônico das células, transportando para os pulmões por meio da hemoglobina, pigmento que dá coloração avermelhada ao sangue. As hemácias são produzidas na medula óssea. Qual das duas? Vermelha, tá? A gente acabou de estudar sobre elas, né? E destruídas. O próprio corpo destrói após 120 dias. Onde? No fígado e no baço, tá? Então, sempre lembrar disso, gente. A gente não fica com hemácia velha no nosso corpo. O nosso corpo mesmo já destrói, já elimina. E a gente tem essa fabricação constante de células sanguíneas pela nossa medula óssea vermelha, tá? Que é a rubra, né? Que tá assim na nossa apostila lá na parte do sistema ósseo. Os leucócitos são os glóbulos brancos, são os soldadinhos de defesa, possuem formas e funções diversas, sempre incumbidas contra a presença de elementos estranhos a ele, como por exemplo as bactérias, tá? A gente tem vários tipos: os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os monócitos e os linfócitos. Também são produzidos pela medula óssea, mas a gente tem aqui uma observação, que eles também são produzidos pelos órgãos linfonoides. Nós vamos estudá-los a fundo depois do sistema respiratório. A gente entra no sistema linfático, tá? Eu quero que vocês pesquisem para me entregar na próxima aula. Basicamente, tá? Basicamente, a função específica dos neutrófilos, dos basófilos, dos eosinófilos, dos monócitos e dos linfócitos. Isso é função básica e o desenho, tá? De como é cada célulazinha dessa aqui. Já falei que a anatomia é muito desenho, né? Falando agora de plaquetas, as plaquetas elas são fragmentos de células da medula óssea e participam do processo de coagulação sanguínea. A função mais importante é auxiliar na interrupção dos sangramentos. Ok, moçada? Então, quando a gente tem um cortezinho, tá sangrando, e logo depois isso começa a parar de sangrar, já é a função das nossas plaquetas, tá? Então, só aqui resumido, a gente já tem um desenho, olha, facilitei muito a vida de vocês, né? Então, aqui as células brancas, tá? Os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos, aqui a gente também tem monócitos e linfócitos, tá? As células vermelhas, que são as hemácias ou eritrócitos, tanto faz, tá? Carregando hemoglobina. Hemoglobina, ela é rica em ferro, tá? E o ferro, o oxigênio se liga ao ferro para ser transportado. Isso é muito importante. E as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. Então, isso aí para a próxima aula, tá, gente? E aqui, para encerrar essa primeira parte, a gente tem aqui um corte de um vaso, tá? Quando eu digo vaso, pode ser artéria ou veia. E aqui a gente observa bem a paredezinha muscular, que eu já vou detalhar isso para vocês daqui a pouco. E aqui a gente tem os eritrócitos, ou seja, as células vermelhas, tá? E aqui a gente tem uma célula branca de defesa, que eu não vou falar qual é, porque vocês vão pesquisar para mim, né? Na anterior aí. Essas pontinhas amarelinhas